Sejam bem-vindos à nossa aula. Como você sabe, eu sou o pastor Eliseu Fernandes, mestre em Teologia Bíblica. E nessa terceira lição tem um tema fenomenal e uma das personagens, ou um dos personagens que eu me identifico muito. Então, Lucas, o médico amado e cronista da universalidade do Evangelho. Olha, que título belíssimo! Lembrando, Lucas é o médico amado. Bem, para ser médico no período helenístico, no período da vivência da vida de Lucas, precisava estudar filosofia. Então, Lucas, além de médico, também era filósofo, demonstrando uma das características do seu desempenho pessoal. E você pode notar isso na forma como ele organiza o seu evangelho. Lucas, como médico, está preocupado com a doença. Então, quando aparece a sogra de Pedro tem febre, em Lucas, uma grande febre. Então, ele reserva um período maior de tempo para a mulher do fluxo de sangue, com mais detalhes. Então, quando Jesus fala é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus, Lucas usa bilene no grego, que é uma agulha de cirurgião. Então, percebe que ele vai adequando a história, a narrativa evangélica, à sua própria profissão, às suas experiências ou vivências de vida. Lucas, o médico amado e cronista da universalidade do evangelho. Então, Lucas, dentre então todos os escritores do Novo Testamento, todos os escritores do Novo Testamento são judeus, com exceção de Lucas. Então, Lucas, ele era gentil. Bem, segundo a tradição, Lucas era sírio de Antioquia da Síria. Possivelmente viu Paulo curando sem a medicina, curando a partir da autoridade do nome de Jesus. E então Lucas passa a ser um dos discípulos de Paulo e andar com Paulo. Então Lucas vai escrever a história paulina. Perceba-se em Atos. Então, basicamente, do 1 a 9, 13, você tem o foco em Pedro. A partir do 9, que é a conversão de Paulo em diante, você vai até o 28, o foco é Paulo. Então, perceba-se que ele faz uma apologia, uma defesa do ministério paulino. Isso na teologia nós chamamos de paulinismo, a influência de Paulo dentro do contexto da igreja primitiva. Então, Lucas, de todos os escritores, ele é, então, um gentil. Ele é um hábil narrador, historiador. Lucas 1, 1 a 4. Ele vai escrever o seu texto para um homem rico. Ele vai escrever o seu texto para Teófilo. Então, ele escreve para alguém. Possivelmente Teófilo possa ter financiado a compra de pergaminho, a compra de material para escrito, que era algo caro. Dependendo do momento da história do Novo Testamento, comprar uma certa quantidade de pergaminho para o livro, as tintas poderiam custar um carro popular, então era custoso escrever. Então, possivelmente Teófilo, excelentíssimo, como um título de nobreza, ele poderia ter, então, ser o mecenas ou aquele que vai financiar Lucas escrevendo. Então, nisto, Teófilo também poderia ser um cristão desse primeiro século aí da era apostólica ou subapostólica. Então, ele valoriza como um ponto forte a experiência do testemunho de outros. Ele vai dizer, muitos escreveram, mas eu percebi o que foi escrito e coloquei em ordem, Lucas 1:1. Valoriza também os desfavorecidos. Olha, Lucas 4, 25 a 27, 7, 11 a 15, 10, 38 a 42. Ele sempre vai falar de pobres, de samaritanos. Lembra do samaritano curado de lepra que vem agradecer? Então ele sempre vai destacar aqueles que dentro daquela sociedade eram marginalizados, desfavorecidos. Ele tem esse cuidado, então, de mostrar essa faceta da sociedade. Ele era um companheiro irrepreensível. 2 Timóteo 4, 11a. Só Lucas está comigo. Paulo está, então, na sua segunda prisão. Paulo está para morrer. Paulo, então, está escrevendo 2 Timóteo, dizendo, todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. Seja um companheiro irrepreensível. Esteja com aqueles que Deus chamou até o final. Compartilhe do ônus e dos bônus. Compartilhe das bênçãos e dos momentos de tristeza. Esteja com aqueles que Deus chamou. É um colaborador fiel. Filemão, versículo 24. Fiel. Olha, receber o testemunho do apóstolo Paulo, que é um homem fiel, irrepreensível. É um homem detalhista, como já foi falado, Lucas 4, 38.
com muita febre, ou grande febre, ainda estava leproso da região de Nazaré, um homem cheio de lepra, Lucas 5,12, um homem da mão mirrada, cuja mão direita estava ressequida, Lucas 6,6. Ou seja, perceba, ele é muito detalhista. Então, ler uma passagem dos evangelhos sem ler Lucas, ele vai dar detalhes e observações que os outros não trouxeram. É claro que podemos também perceber em Lucas uma grande oportunidade. Qual seria, então, ter sido um homem livre e de prestígio? Ele era um médico. Imagine a mobilidade social hoje, você pode mudar de uma classe para outra, e naquela classe, naquele período, né, o momento era muito engessado, onde você tinha pessoas livres, escravas, e a metade do Império Romano era escrava, e você tem um homem de cultura greco-romana, ou seja, um homem de cultura grega, e um homem livre, com prestígio dentro da sociedade. Um homem que viajou com Paulo a partir de Troade, Atos 16:10, ter a mesma visão que o seu líder a respeito da salvação. Um liderado precisa ter a mesma visão do seu líder, então ele tem a mesma visão de Paulo. Interessante que o seu evangelho, ele vai trabalhar uma perspectiva diferente. E agora eu vou citar para vocês algo que vocês podem também adquirir, que pode trazer algo que vai aprofundar, que é a essência do Novo Testamento, que traz essa parte de forma acadêmica, do pano de fundo, da história, da teologia, etc. E aqui na parte de Lucas, é interessante que o autor, esse Elmer Towns, é um autor extremamente conhecido. Ele tem livros em universidades e ele tem muito material sobre escola dominical em inglês, Elmer Towns. Então ele vai dizer o Evangelho Universal. Por que o Evangelho Universal? Porque no preâmbulo ou na genealogia de Jesus em Lucas, Lucas faz o inverso, começa de Jesus e retorna até Adão. Isto é, ele retorna ao princípio. Se todos pecarem em Adão, todos em Cristo, o novo Adão, podem ser salvos. Então ele está pensando que a salvação não é só dos judeus, a salvação é de todos. Todos que creem podem ser salvos. Ele então pode trazer as boas novas, as boas notícias, o Evangelho de Jesus para toda a humanidade. Todos podem ouvir, todos podem ser salvos. Então, nesse contexto, essa característica de pregar o Evangelho, e aquele que então fala do Evangelho como aquele que alcança todas as pessoas, todas as nacionalidades. Isso é bem verdade que na continuação do Evangelho, que é Atos, e no Pentecostes, ele vai demonstrar a glossolalia e a xenolalia, porque tem um viés onde? Um viés que vai chegar ao Evangelho a todas as nações. Então todos que estavam ali ouviram, vão propagar o Evangelho. E no final ele termina dizendo em Atos 28 que o Evangelho está solto. Apesar de Paulo estar preso, ele tem liberdade para pregar a quem quer que seja. Então ele vai de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E onde seriam os confins da terra? O Império Romano. Então é claro que Paulo desejava transpor e a Espanha. Nós não sabemos se foi ou não, não há relatos. Mas é bem interessante que ele tem essa visão de o Evangelho propagando de Jerusalém, Judéia, Samaria, com Filipe, ele vai, Paulo, chegando aonde ninguém chegou, na capital do Império Romano. Pensando dessa maneira, então, ele trabalha uma jornada missionária com Paulo e depois ele continua de forma de defender a fé cristã por meio dos seus textos do Evangelho e Atos dos Apóstolos. Então, Lucas tem a sua jornada de fé, é um homem de lealdade, é um homem que está perto. É claro, também padeceu. Atos 28, 43, então, como ele escreve nós em Atos, então ele participou do naufrágio de Paulo. Então, possivelmente, ele perdeu os seus escritos. É que os documentos, etc., precisavam voltar, depois que Paulo chega em Roma, não tem um documento oficial de acusação. Então, precisava chegar novos documentos de Jerusalém. Então, possivelmente, Lucas tem que reescrever alguma coisa, perdido alguma coisa. Os perigos que Paulo passou, Atos 27, versículo 9, 2 Coríntios 11, 26, os mesmos perigos que o líder passou, o liderado precisa passar. Isso nos ensina a viver conforme os nossos líderes e seguir os seus passos, como os nossos líderes seguem os passos de Jesus. Lucas, então, é uma das grandes figuras, um médico, um filósofo, e podemos aprender muito mais com ele a cada momento no nosso estudo, pelos livros que estamos indicando, por material de apoio. Então, é um dos personagens fenomenais do Novo Testamento. Deus te abençoe. Até a próxima aula.